Hola, muy buenas tardes. El Instituto de Cultura Universitaria de la Pontificia Universidad Católica, junto con el Instituto de Espiritualidad y Acción Pastoral de la UCA, les da la bienvenida a la cuarta edición del ciclo sobre santidad. Hoy es nuestro segundo encuentro de esta cuarta edición, motivada con la propuesta Santidad, Testigos de Esperanza, orientado a presentar tres figuras ejemplares de santidad pastoral de tres obispos latinoamericanos contemporáneos que dieron testimonio de Jesús, el buen pastor, y motivo de la auténtica esperanza, entregando justamente su vida por amor al pueblo de Dios. El ciclo cuenta con la colaboración del Departamento de Laicos, de la Conferencia Episcopal de Plaicea y la Universidad Cardenal Silva Enríquez de Chile, y con la adhesión de la Acción Católica Argentina, el Departamento de Movimientos Eclesiales y Nuevas Comunidades de MEC del Arzobispado de Buenos Aires, el Centro Latinoamericano de Evangelización Social, CLADES. El programa de este año se enmarca en la celebración del 100º aniversario de los cursos de cultura católica. Agradecemos a cada uno de ustedes que se suma a través de nuestro canal de YouTube que es uca.edu.ar/IQvivo, para seguir justamente esta transmisión que propone, como bien decíamos, de título Santidad, Testigos de Esperanza. Y hoy será el turno de conocer de cerca el testimonio sobre Monseñor Helder Cámara. Soy Janina Dandán y saludo ahora y le doy la palabra al licenciado Pablo Blanco, director del Instituto de Cultura Universitaria. Buenas tardes, Pablo, bienvenido. Muy buenas tardes, Janina. Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando en este momento en nuestra transmisión de nuestro canal de YouTube del Instituto. Quiero darles la bienvenida y contarles que este ciclo, o en este ciclo nos inspiran las palabras del Papa Francisco, que en el número 9 del documento Gaudete de Exsultate, que es el documento sobre la santidad, nos dice que la santidad es el rostro más bello de la Iglesia y en ámbitos muy diferentes. El Espíritu suscita signos de la presencia de Cristo en sus mismos discípulos. Es por eso que este año, atendiendo a esto que nos dice el Papa Francisco, ¿no?, de los diferentes ámbitos y de lo que el Espíritu suscita en cada uno de los que siguen a Cristo, nos convocamos con el lema Santidad, Testigos de Esperanza, ¿no? Así como en ciclos pasados hemos tocado otros tipos de santidad, ¿no? Familiar, laical, etcétera, juvenil, ¿no? En este primer encuentro, en el primer encuentro de este ciclo, de este año, quise decir, hemos tenido la posibilidad de conocer de cerca el testimonio de vida del cardenal Raúl Silva Enríquez de Chile. Y hoy será la oportunidad de detenernos en el testimonio de Monseñor Helder Cámara de Brasil, como vos bien decías, ¿no? Así que, Janina, te paso la palabra para que continuemos con la presentación. Gracias. Y agradecemos también, Pablo, la presencia aquí en la sala de Zoom, que contamos con Roberto Prieto, miembro del DEMEC, que se encuentra aquí, y también Alejandro Laperti, coordinador, ¿no?, del ciclo de diálogos de cultura del Instituto de Cultura Universitaria. También te queremos recordar que cada encuentro queda grabado y luego se va a poder ver por el canal de YouTube UCAAR y en la página del ICU uca.edu.ar/IQvivo. Y otro punto importante es que cada uno de ustedes puede ir escribiendo preguntas, inquietudes durante el transcurso de la exposición, porque luego al finalizar vamos a tener un espacio de diálogo, ¿sí?, donde podemos charlar con el invitado de hoy, así que a través del canal de YouTube pueden escribir cada una de sus preguntas, también nos pueden contar desde dónde nos están siguiendo, así, bueno, compartimos juntos, ¿no?, este encuentro y esta propuesta de Santidad, Testigos de Esperanza. Es tiempo, de mi parte, de ir haciendo silencio, ir dando la palabra despacito para ir conociendo justamente el testimonio sobre Monseñor Helder Cámara contado, y contamos justamente con la presencia del presbítero doctor Elio Gazda, profesor de la Facultad Jesuita de Belo Horizonte, de Brasil,
doctor en teología por la Universidad Pontificia Comillas en España. Le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, doctor Helio Gazda, bienvenido. Hola, buenas tardes, hermanos y hermanas de Argentina, ¿no? Hermanos, es un gusto estar con todos ustedes para compartir esses testigos de santidade e também dar minha enhorabuena, felicitar por essas iniciativas tão importantes para a vida de la Iglesia, para a pastoral, para nossas academias e universidades católicas, ¿no? Que têm esta missão que nos confia a Igreja, que nos confia o Papa Francisco, para sermos esses testigos de evangelização onde estemos, e aí em nossas universidades e academias. Graças uma vez mais, e vai ser um gosto compartilhar sobre Don Helder Câmara. Muchas gracias, y ahora sí entonces, nosotros hacemos silencio y te damos la palabra. Vale, muito bem. Graças. Eu he preparado um PowerPoint com algumas ideias centrais. O PowerPoint está centrado em las palavras fuertes, importantes, que eu conosco, mas de Don Helder Câmara. Não? É como Don Helder que nos habla, que nos ajuda a reflexionar e a entender um pouquinho melhor este testigo de santidade. Então, vou compartilhar o PowerPoint. E aí é melhor para falar. Bien, aí está. Bien, muito bem. Aí está o PowerPoint, não? Tranquilo, muito bem. Então, Monsenhor Helder Câmara, não? Eu pus um subtítulo, pastor com olor a oveja. O Papa Francisco nos pede a los obispos, a los curas, a todos os líderes católicos, não? Que o olor a oveja. Também, Juan Pablo II chamou Don Helder Câmara de hermano de los pobres e hermano mío. É um título muito bonito. Eu quero dizer, começar que cá em Brasília chamamos Helder Câmara de Dom, não de arcebispo ou bispo, como chamais, né, em Argentina, em outros países de Monsenhor, porque o dom não é só um título, acá para nós outros, quando falamos de Helder Câmara, mas o dom é um sentido teológico, não? Tem que ver com Deus que nos regala Helder Câmara como um dom, é um dom de Deus que ha passado em nossas vidas e ha sido e é um dom para nossa igreja. Como sabeis, Helder Câmara é brasileiro, não? Foi o bispo de Rio de Janeiro por muito tempo e depois arcebispo de Recife e Olinda, ao noroeste de Brasil, em el estado de Pernambuco. Em 25 de fevereiro de 2015, Helder Câmara foi declarado siervo de Deus por la Congregação de la Causa de los Santos. E a semana passada, né, por coincidência, não, com este nosso encontro, el 26 de maio, a Conferência de los Obispos Brasileiros, a CNBB, enviou ao Vaticano uma coleção de documentos de 500 quilos para integrar, para continuar, prosseguir com o processo de canonização de Helder Câmara, de Dom Helder Câmara. São 500 quilos de documentos, só de seus escritos e de suas cartas e de seus programas de rádio que tinha allá em Recife. Eu vou destacar 6 pontos importantes de sua persona que me parecem que para nós outros hoje são importantes para a pastoral da igreja que temos hoje. O primeiro ponto tem que ver com sua infância. Quando Helder tinha 7 anos, seu padre lhe disse: "Hijo, estás crescendo e dizes que queres ser sacerdote. Não? Sabes realmente o que significa ser sacerdote, hijo? Não? Para que uma pessoa seja sacerdote, não pode ser egoísta.
O sacerdote não pode pensar só em si mesmo. Aí vem a afirmação do padre, de Elder, não? Ser sacerdote e ser egoísta é impossível. Os sacerdotes creem que quando celebram a Eucaristia é Cristo mesmo quem está presente. Has pensado em las qualidades que devem ter as manos que tocam diretamente o corpo de Cristo? Não? Pergunta o padre de Dom Helder. E Dom Helder le contesta: Padre, eu quero ser sacerdote como você disse. E o padre, na conversação, disse: Hijo querido, que Deus te bendiga. Não temos dinheiro, somos pobres, pero pensarei em como ajudar-te a entrar em el seminário. Então, desde a infância há esta marca forte não del chamado de Deus para Elder, para sua vida sacerdotal, e seu padre é esse canal de comunicação, não, do chamado de Deus, a importância de la família na vida de Dom Helder Câmara. O outro tema que nos vincula de imediato com o que vem é Helder Câmara tem uma marca muito importante de ser um homem profundamente espiritual. Eu utilizo o término de Karl Rahner, que disse que os cristianos do futuro têm que ser místicos, ou somos místicos ou não vamos a ser cristianos. Não? E Pablo VI, o Papa Pablo VI, identificou em Dom Helder a um místico, não? Que havia recebido de Deus a missão de predicar o amor, a verdade, a justiça, a defesa dos direitos humanos, como caminho hacia a paz e a fraternidade universal. Curioso que desde a infância, em sua casa, a Helder le gostava muito rezar, a oração. E como sacerdote, depois, Helder se despertava ao amanhecer, às 2 da manhã, da madrugada, e permanecia em oração até as 5 da manhã. Das 2 às 5 da manhã. Nessas 3 horas de oração, Dom Helder evaluava, examinava o dia anterior e planificava o futuro. E à luz da persona de Jesus, Dom Helder preparava as homilias, as conferências, escrevia suas meditações, as cartas circulares, pensava a pastoral. E às 5 da manhã, volvia a dormir e despertava às 6 para a missa. E para Dom Helder, a missa era o momento mais importante de todo o dia. E durante a missa, Dom Helder se comovia, tinha comoção, às vezes sorria, como os santos, e às vezes chorava, comovido, ao tocar o corpo de Cristo em el altar, em la Eucaristia. Era um místico. E a profecia é um retrato, é a expressão de sua experiência mística. Então, sem esta espiritualidade profunda, sem esta amistade profunda com Jesus, Dom Helder não haveria sido o obispo das favelas, o arzobispo de los pobres, o defensor de los direitos humanos. Recife, a capital de Pernambuco, é conhecida em Brasil como a Venécia brasileira. Tem muitos puentes, não? E muitos canais de rios e del mar que entram na capital, na cidade. É uma cidade muito grande, tem quase 3 milhões de habitantes. Dom Helder solia ir a um puente sempre à mesma hora. Se quedava aí um tempo e logo bajava del puente a estar com a gente, com os pobres que viviam baixo do puente. Alguém lhe perguntou por que lo fazia. E Dom Helder respondeu: no alto del puente hago mi adoración al Santísimo. Cuando bajo, recibo el aliento del Espíritu Santo, que viene del aliento de sus hermanos míos,
que vivem bajo del puente, bajo el puente. ¿No? Esse é, então, aí o cristiano místico. É como dizem os jesuítas, Ignacio Loyola, contemplar a Deus em toda a criação, em todas as pessoas, na vida, na ciudad, e de maneira especial para Dom Helder em los pobres. E esses pobres de los pobres que viviam bajo el puente. ¿No? Por isso, é o cristiano místico. O outro ponto é o passo de Dom Helder por Rio de Janeiro. Em Rio de Janeiro, Dom Helder se puso muito conhecido e se chamava El Obispo de las Favelas. Em 1952, Dom Helder foi trasladado a Rio de Janeiro, e onde permaneceu durante 28 anos. É muito tempo. Sua conversão a los pobres começou de forma curiosa durante a organização do Congresso Eucarístico Internacional de Rio de Janeiro. Se despertou em conversação com o cardenal de Lyon, o cardenal Guerlier, que estava em el Congresso. O cardenal comentou a Dom Helder o seguinte: por que, mi hermano Helder, não pones todo este talento organizativo que Deus lhe ha dado ao serviço de los pobres? Ela pergunta, ¿no? ¿Por quê? Dom Helder le contesta al cardenal: bien, mi hermano, me consagrarei a los pobres. Todos os dones que o Padre me ha confiado, les pondré ao serviço de los pobres. Muy bien. En los años seguintes, Dom Helder vai criar uma organização que se chamava Cruzada de San Sebastián, que se proponia a urbanizar, humanizar e cristianizar as favelas de Rio de Janeiro. Está bautizada como Cruzada de São Sebastião porque o patrono de Rio de Janeiro é São Sebastião. O projeto pretendia trasladar os habitantes de los barrios pobres, marginales, a edifícios de apartamentos mais cercanos da cidade. É uma das primeiras experiências de vivienda popular em Brasil. Então, Dom Helder, um dos primeiros a dar aos pobres a oportunidade de adquirir techo digno, uma moradia, uma vivienda digna. Em seguida, Dom Helder também vai organizar, mirem, o primeiro congresso general de favelas cariocas. Primeiro a articular todas as centenares de favelas que há em Rio de Janeiro. E, em seguida, também Dom Helder vai fundar um banco, curioso, né? Um banco que se chama Banco da Providência. Providência em referência à providência de Deus. Então, para actuar nisto que chamamos de cinturão de miséria que há ao redor das capitais. E o Banco da Providência, criado por Dom Helder, foi a primeira experiência brasileira de um banco popular ao serviço de los mais pobres. E o mensagem deste Banco Providência era: nadie é tão pobre que não tenha nada que oferecer. Nadie é tão rico que não necessite ajuda. Então, esta experiência de Dom Helder como bispo das favelas. Dom Helder tinha todas essas iniciativas imediatas de enfrentamento, não, da pobreza, da miséria, do tema do techo, da vivienda, do hambre, do empleo, pero conhecia a necessidade também de atacar as raízes de los problemas sociais e de la injusticia. Dom Helder era um leitor, leía muito. E uma das frases, uma das afirmações importantes que encontramos em seus escritos é esta: em la guerra contra
a injustiça, o 80% do tempo e do esforço deve dedicar-se a cambiar as estruturas e a la promoção humana. O tempo restante, os outros 20%, deve estar disponível para ajudar as vítimas da guerra social. Podemos mirar um pouco um homem místico, um homem muito ativo em el enfrentamento, em la articulação imediata para socorrer, ajudar os pobres, pero também um homem que pensa de maneira sistêmica as raízes das razões, da causa, do motivo, da estrutura injusta que genera as favelas, o paro, o hambre e tantas vítimas da sociedade. Aí está a luz. Já temos aí três características, três dimensões do homem, deste santo Elder Câmara. Não era um assistencialista, sem mais, não era muito mais. Não? Salimos de Rio de Janeiro e agora vamos ao norte, ao noroeste, ao nordeste, a Recife e Olinda. Não? De maneira curiosa, o grande projeto, a planificação, a marca de Dom Helder em Recife e Olinda se chama Operação Esperança. Não? O título deste projeto que tenéis para escutar, reflexionar sobre os testigos de esperança que temos em América Latina. Pois aí está, não? Dom Helder vai completar em Recife e Olinda sua conversão a los pobres. Recife e Olinda, por quê? Porque Olinda é uma cidade muito antiga, de los tempos de la chegada de los europeus, de los portugueses a Brasil. Olinda tem 500 anos. E está, quem chega do Atlântico, chega em Olinda primeiro. E Recife está detrás de Olinda. E se chama Recife porque a cidade está cercada, não? Por arrecifes. Não? E o mar, o Atlântico vai entrando, não? Vai penetrando em Recife por todas as partes. Por isso, a quantidade de puentes que há em Recife. Mas também é muito antigo. Recife tem talvez 400, 300 anos. Mas Olinda é muito vieja, não? Muito vieja. Não? Então, em 1962, Dom Helder, em Rio, vai participar das reformas sociais básicas, as reformas de base do governo democrático elegido por el Brasil de Juan Goulart. Há que recordar que Dom Helder era amigo de gente importante neste período, que era amigo de Juan Goulart. Por exemplo, Paulo Freire. Então, este projeto de educação popular, de alfabetização dos pobres, Dom Helder aprendeu muitíssimo com Paulo Freire, que também é de Pernambuco, é de Recife, não? Os dois trabalharam, se conheceram juntos. Em 12 de abril de 1964, Dom Helder foi nombrado arcebispo de Olinda e Recife. Em Rio de Janeiro, Dom Helder era obispo. Em Olinda e Recife, é nombrado arcebispo. E 2 semanas depois do golpe da ditadura militar em Brasil, abril de 1964. Qual é a origem da Operação Esperança? Em 1965, um ano depois do nombramento de Dom Helder como arcebispo, uma inundação grande deixou a cientos de pessoas sem hogar, sem moradia, sem teto em Recife. Dom Helder vai articular uma campanha de recolhida de suministros de alimentos e mobilização de toda a sociedade. Partidos políticos, governo, a maçoneria, paróquias, escolas católicas, para ajudar as vítimas.
A ideia surgiu para unir o poder público, a igreja, e o poder privado na tarefa de reconstrução das zonas destruídas e proporcionar a los necessitados umas viviendas dignas e satisfatórias. Então, dessa iniciativa surge a Operação Esperança, não? A preocupação por não ser assistencialista e caritativa. Então, a organização do pueblo, as comissões populares, a associação de la gente, de los barrios, era o sentido primeiro, não? As cooperativas de trabalhadores, desde o protagonismo de los pobres. O importante, Dom Helder está aí como um inspirador dos movimentos sociais, de lutas, hoje por moradia, por techo, por trabalho, não? De las 3 T's de Papa Francisco. Então, temos em Rio de Janeiro, em Recife e Olinda, já uma quantidade enorme de iniciativas, não? Importantes, não? Um tema que vai junto destas reações em defesa dos direitos humanos, da vida, é a profecia, não? É um santo que é um santo profeta. E o mundo conhece mais essa dimensão, ou melhor, conhece melhor essa dimensão da espiritualidade, do santo, do místico Dom Helder, né? Essa dimensão profética forte, não? E durante a ditadura militar em Brasil, né, que começa em 1964 e se acaba em 1984, 85, Dom Helder foi uma figura, talvez, é minha opinião, a figura mais importante da Igreja Católica do século XX. Não? Perseguido por el governo, censurado por la prensa, chamado de Obispo Rojo, não? E depois de escrever um manifesto, uma carta em apoio à ação católica, não? Pelos obreiros, se lhe acusou de ser um comunista de sotana, não? E se lhe proibiu falar em público, não? Uma censura violenta. E o governo militar, a ditadura, iniciou um processo de investigação e persecução de Dom Helder. Búsqueda de documentos, discursos, entrevistas e escritos, todo censurado, pero aún Dom Helder seguiu defendendo a los perseguidos políticos, a las vítimas de las torturas. Aí vem esta afirmação, não? Quanto mais oscura é a noite, mais lleva em si mesma el amanhecer. Então, Dom Helder não celebrou missas de comemoração para os aniversários do governo da ditadura. Não, era um gesto profético. E aí os ataques se intensificaram. O muro da igreja da fronteira, onde vivia Dom Helder, em sua casita, o muro foi ametralhado. Dia depois, outro atentado afetou a mesma igreja. E em 1970, em el Palácio de Deportes de Paris, Dom Helder pronuncia seu famoso discurso, um discurso ante 20.000 pessoas. E nesse discurso, em Paris, denunciou a repressão, o encarcelamento, a tortura que estava produzindo em Brasil, que o Estado produzia em Brasil. Eu leio um extrato de sua conferência, de seu discurso em Paris. Disse Dom Helder: eu leí nos periódicos que um dos estudantes se havia tirado por la ventana do edifício de la policía em Recife. Então, eu fui ao hospital. Junto com o médico, junto com a polícia que estava aí, vimos al jovem com todos os membros destroçados, rotos. Então, perguntei ao estudante: o que ha passado? E o estudante respondeu: Dom Helder, eu sofri terríveis torturas. E no momento que supe que iam a começar de novo as torturas, eu preferi tirar-me
por la ventana. Então, são coisas que hoje encontramos em seus relatos, em seus textos diários, não? Então, aí há esta afirmação. Lo que hice foi defender a justiça. Se eu combato as injusticias quando se cometem em qualquer parte do mundo, ¿por qué he de calar quando as injusticias e as arbitrariedades se produzem dentro de mi país? ¿Por quê? Vou a calar. E não caia, não silencia, resiste. Não? Dom Helder organizou vigílias ecumênicas nas regiões, nas zonas onde trabalhavam os presos, como forma de fortalecer as comunidades de los presos. Essas vigílias famosas de Dom Helder foram momentos importantes de reflexão sobre a realidade brasileira. E Dom Helder também acudia às comissarias de polícia quando sabia da detenção de pessoas cercanas, de conhecidos. Temos relato que me chama a atenção. Há muitos, mas este me chama a atenção. Su obispo, por favor, a polícia se ha levado a nosso papá. Le estão pegando nosso papá. Dom Helder se dirige imediatamente à comissaria. Su obispo, exclamou o delegado perplexo, su obispo, você está aqui? Está você aqui? Sim, respondeu Dom Helder. He venido a buscar a mi hermano. Tu hermano está retenido aqui? Como? És fulano de tal. O delegado ordenou a liberação imediata do prisioneiro. Pero, observou o delegado, tu eres muito diferente deste prisioneiro. Dom Helder respondeu, ele é meu hermano porque somos todos hijos do mesmo padre. Toda esta ideia central da fraternidade universal. Não? Os temas mais frequentes das charlas e dos discursos de Dom Helder em Europa, em Estados Unidos, foram os problemas sociais e econômicos de Latinoamérica, não? Os problemas políticos das ditaduras, as torturas, os direitos humanos, as atividades das empresas transnacionais que teníamos acá. Então, toda a profecia que explota na persona, com força, na persona de Dom Helder. Os problemas humanos, disse Dom Helder, têm uma dimensão tão mundial, global, diria Papa Francisco, que seria inútil querer cambiar as estruturas injustas que aplastam a quase três quartas partes da humanidade, trabalhando solo em Brasil. A visão planetária, mundial, sistêmica, global, das estruturas injustas que controlam o mundo e que aplastram, que, como disse o Papa Francisco, que descartam 3/4 partes da humanidade. Em 1974, Dom Helder foi nominado ao Prêmio Nobel de la Paz. Dizem que o Brasil não tem nenhum Prêmio Nobel de la Paz. Nenhum Prêmio Nobel de nada. Não? Vocês, os argentinos, têm uns quantos já prêmios, não? Aí de Noruega. E Dom Helder seria o primeiro brasileiro a receber o Prêmio de Nobel de la Paz, não? O Nobel. E todos os membros do jurado estiveram a favor, pero, de maneira misteriosa, 2 de 5 membros do jurado dimitiram, de maneira misteriosa. A ditadura brasileira saboteou a candidatura de Dom Helder ao Prêmio Nobel de la Paz. A embaixada brasileira trabalhou para anular a candidatura. Como reação, os jovens noruegos elevaram a mais do doble o dinheiro, o gallardão financeiro otorgado por el prêmio Nobel, concedendo a Dom Helder o Prêmio Popular de la Paz. Os jovens de Alemanha fizeram o mesmo.
Isso em el âmbito mais global, nacional, não, deste homem. Bajamos um pouco mais, não, restos e ações muito concretos da vida, do dia a dia de Helder, não? O primeiro que há que dizer é que muita gente, muitos turistas visitam a Casita de la Frontera, não? Allá em Olinda. Não? Quando chegou a Recife, como arcebispo, Dom Helder hizo algumas petições a los funcionários, não? A los trabalhadores da diócesis. A primeira, desfazer-se rápida e simplesmente de los títulos de excelência e do escudo de armas da nobreza episcopal. A Dom Helder não lhe gostava nada de los títulos de nobreza, por isso lo chamamos de Dom, não? De Dom. Vender el coche e mudar de casa. Não viver mais em el Palácio Episcopal, que em Recife se chama Manguinhos, a casa oficial do arzobispado de Recife. O coche se vendeu. Não? E Dom Helder, o mesmo Dom Helder, saiu por la cidade, por las calles de Recife, a buscar uma casa. A buscar uma casa com puerta e ventana. Curioso o detalhe. Puerta e ventana. Dom Helder começou na busca em los barrios mais marginais, nos barrios mais pobres de Recife. Quando os comerciantes de los barrios lo viram, saíram a saudá-lo e advertir-lhe de los problemas del barrio, ¿no? de los vecinos. Noches muito concorridas, fiesta, violência, não? Atracos, muitos borrachos, prostitutas, muitas palavrotas. Que contesta Dom Helder a eles? Oye, se este é o pior lugar de Recife, é aqui é donde deveria viver o arzobispo. Mira, ¿eh? E aí acabou vivendo em uma pequena casita, na parte traseira da igreja de la Frontera. Na casita de la Frontera, o arzobispo acolhia a todo mundo, políticos, não? Príncipes, princesas, artistas. Não? Pero os mais ilustres para Dom Helder eram os pobres, seus visitantes favoritos. E a grande maioria das visitas que recebia eram mendigos, pessoas desesperadas que pediam comida, roupa e outras coisas. Não? E aí, na casita de la Frontera, morreu Dom Helder, antes de chegar ao novo milênio. O bispo, então, para Dom Helder, deve ter as portas abertas a todos e não esconder-se tras as rejas de las cúrias diocesanas e los palácios episcopales. Aí dizia Dom Helder, é bueno que o bispo escute a la gente. Então, este é o primeiro gesto, primeira ação forte de Dom Helder, sua casita. Aí temos, Dom Helder com os niños de la periferia de Recife, Dom Helder com a visita de um nome importante, que é conhecido aí em Buenos Aires, em el mundo, Chico Buarque, de Holanda, e a figura abaixo, Dom Helder recebe os patriarcas de la Igreja Ortodoxa de Espanha, dentro de sua sala, de sua casita. Então, 3 visitas muito originais, muito distintas. Outro gesto, outra ação importante que encontramos em Dom Helder é este relato. Como dizia antes, às 6 da manhã, Dom Helder celebrava a Eucaristia, todos os dias, na Igreja de la Frontera, que era num bairro muito pobre. Então, os mendigos, hambrientos, fétidos, com mau olor, frequentavam as celebrações de Dom Helder. Um dia, durante a missa, que passou? Destes mendigos, destes pobres, hambrientos, fétidos, com mau olor, entrou na cola de la comunhão. Uma monja, que também estava aí na Eucaristia,
le perguntou a Dom Helder se Dom Helder daria comunhão ao homem. Dom Helder contestou a la monja: oye, mi hermana, yo no puedo negar la comunión al propio Cristo presente en este pobre. Ellos, el Cristo y el pobre, se entienden. ¿Por qué? Mira, los Cristos se entienden. Después, en otro relato, ¿no? Em outra crônica, né, como dizíamos também nas crônicas de Dom Helder, encontramos esta frase, esta sentença, não? El grito de los que não tienen voz es la voz de Dios. Quem se despierta a las injusticias recogerá las protestas de los pobres. E la protesta de los pobres es la voz de Dios, não? Essa história del mendigo o de los mendigos en las Eucaristías diarias de Dom Helder Câmara, ¿no? En la Iglesia de la Frontera. Es un marco en la historia de Recife y de la Iglesia de Brasil. Y por último, ¿no? El tema de la Iglesia. Dom Helder era un hombre de iglesia, era un pastor, era un arzobispo. Como te diz em Argentina, era um monsenhor. E o tema da esperança, não? A esperança em los pobres, Dom Helder ser esse testigo, este profeta de la esperança para os pobres, pero também esperança em la igreja. Na igreja. E aí há algo muito importante, que não se pode olvidar quando se habla de Dom Helder. Dom Helder estuvo no Concílio Vaticano II. ¿No? Dom Helder era um grande amigo de Pablo VI. ¿No? Pero en las sesiones del concilio, Dom Helder não tomou a palavra. ¿No? Pero en los pasillos lo articulava todo. É o que comparte com nós outros este teólogo amigo de Dom Helder, José Comblain. ¿No? José Comblain, teólogo belga que viveu em Brasil muitos anos, e por acá se morreu em el interior, aí por las zonas rurales do Nordeste. A igreja, Dom Helder pensava que poderia tomar medidas concretas para aumentar sua credibilidade. A igreja poderia reorganizar-se bajo, Dom Helder dizia, o liderazgo de papa reformador de verdade. Dom Helder estuvo involucrado nas discussões que tiveram lugar no Concílio Vaticano II, participou, sobretudo, na quarta sessão. Como sabeis, a quarta sessão resultou na elaboração de Gaudium et Spes, a Constituição Pastoral sobre a Igreja em el mundo moderno. Dom Helder também participou na elaboração do decreto do apostolado de los laicos. Então, uma bandeira, projeto tão importante do pontificado de Francisco. Os dois, Gaudium et Spes e o protagonismo de los laicos, aí estão no coração do Papa Francisco. Pero quero também recordar que Dom Helder integrava e era um articulador do grupo de los obispos que se reuniu nas catacumbas de Santa Domitila. E aí realizou o pacto de las catacumbas, não? Este tema de la igreja de los pobres. Não? É uma informação nada mais. O redactor do pacto de las catacumbas, que conhecemos, é Dom Helder, o redator final. Não? Aí está toda a esperança da igreja, desta igreja pobre e de los pobres, como dizia São João 23. Mira que disse Dom Helder sobre a igreja: é necessário cumprir com o Concílio Vaticano II. Solo cumplindo as decisões conciliares se pode construir uma nova igreja. Concílio Vaticano II, cumplir.
nesta direção, como eu disse antes, Dom Helder era um grande amigo de Pablo VI, e os dois, Pablo VI e Dom Helder, compartiam, intercambiavam cartas, não? Muitas cartas. Eu vou compartilhar uma carta que Dom Helder enviou a Pablo VI. Isto de uma nova igreja, uma construção de uma nova igreja. Mira, que disse Dom Helder ao Papa Pablo VI. Não? Aí está. Santo Padre, seria tão bueno. Sei que por el momento não puedes. Usted, que conhece todos os rincones de Roma, descubre uma pequena casa, uma casita, uma casa de dimensões humanas que poderia convertir-se em seu novo hogar. Uma casa que dá uma praça para poder receber a los peregrinos de todo o mundo. Recibirlos como personas. Como me gustaría verte, Santo Padre, en medio del pueblo. La gente sosteniendo al Papa, empujando al Papa, todos dándole la mano al Papa, como hicieron con Cristo. El sueño de la iglesia de Dom Helder, ¿no? ¿Y qué contesta? ¿Cuál es la respuesta de Pablo VI? Mi amigo, escríbeme todo esto, por favor. Escribe todo esto. ¿No? El sueño de la iglesia de Dom Helder. E aqui já vou me acercando ao final, não? Este vínculo de Dom Helder com a igreja, com os pontificados, o amigo, não, de Pablo VI, de Juan Pablo II. Em la vez que Juan Pablo esteve em Brasil, pela primeira vez nos 80, Juan Pablo II realizou uma visita importante, especial a Dom Helder, allá em Recife. Não? E o Papa Francisco, não, este Papa del fim del mundo, como Dom Helder é, tem uma amistade especial com Dom Helder, não? E seguro que vai receber estes 500 quilos de documentos com muita alegria. Creio que já deve estar em suas mãos. Não? Há pouco, há uns 2 anos atrás, o Papa Francisco fez uma afirmação que chamou a atenção do mundo. Não? Vamos a ela, sobre Dom Helder. Não? Mira que disse Dom Helder, disse Papa Francisco, em um discurso à Cúria, mira, um discurso à Cúria romana, com motivo da felicitação de Navidad del año 2020. Dice el Papa Francisco: solo conocen a Dios a los que acorren a los pobres que vienen de abajo con su miseria y que precisamente con estas vestiduras são enviados do alto. Mira, os acordáis del relato del puente, não? Os pobres que vêm de abaixo, debaixo do puente, não? E que com suas vestiduras são enviados del alto, o mendigo que vai a tomar a comunhão. Não podemos ver o rosto de Deus, pero podemos experimentá-lo quando nos miramos a nós outros mesmos. Nós outros somos imagem de Deus. Quando honramos o rostro del prójimo e del outro, que nos ocupa de suas necessidades. Os pobres estão em el coração del Evangelho. Aí vem a afirmação do Papa Francisco sobre Dom Helder. Recuerdo o que dizia aquele santo obispo brasileiro. Para Francisco, Dom Helder já é santo. E é uma frase muito conhecida por todos nós. Disse Papa Francisco, que é o que disse Dom Helder: quando me ocupo de los pobres, dizem de mim que sou um santo. Pero, quando me pergunto, eu les pergunto: por que tanta pobreza? Me chamam comunista. Não?
quantas e quantas vezes o nosso pastor maior, o Papa Francisco, foi chamado também de comunista, como Dom Helder foi, o obispo rojo, o comunista de Sotana, não? Quero terminar, então, com uma afirmação que também é de Paulo Freire, não? E que deixo como mensagem para meditar sobre a santidade de um homem santo pequenito, como sabeis, né? Dom Helder era um homem pequenito, de altura, pero grande, de coração e de santidade, não? Disse Dom Helder: quando sueñas solito, é solo um sueño. Mira, el solo, solo e solo. Quando sonhamos juntos, é solo el princípio de la realidade. Quando se sonha, em português, né? Quando se sonha só, não passa de um sonho. Quando sonhamos juntos, aí começamos a mudar, como falamos em português, a realidade. Então, a igreja é um sonho coletivo, não? É sonhar juntos, como princípio da realidade. Que realidade se refere, Dom Helder Câmara? A realidade do reino de Deus que empieza no mundo e que empieza na história. É preciso sonhar o sonho, o projeto de Jesus. Deixo com vocês algumas fotitas mais que estão nos arquivos. Temos um arquivo, Helder Câmara, em Recife, imenso, com cartas, relatos, documentos, fotografias de Dom Helder. Aqui há algumas, não? Um pouco este homem mundial, ecumênico, aí com este grande homem também, Desmond Tutu, não? Uma santa, não? Com Madre Teresa. Helder e Teresa se encontraram umas quantas vezes, não? E Madre Teresa lhe encantava escutar o que Dom Helder lhe dizia, né? Madre Teresa tinha em Dom Helder um monsenhor, não, uma autoridade da igreja, además de um grande amigo, não? E por fim, não? Me quedo com esta foto, não? Dom Helder sigue em meio de nós outros, aqui um Dom Helder todo assentadito, não? É muito confortável no meio de los jóvenes, com seu espírito jovem, escutando, seguro, uma canção, pode que seja de Chico Buarque, de Milton Nascimento, ou de quem seja, né? Então, me quedo com esta imagem final. Muitas graças, pero antes de mais nada, muitas graças ao Monsenhor Helder Câmara. Muchas gracias también a vos, Elio, por esta presentación. Realmente nos ha llevado a conocer la vida de este gran pastor, ¿no? De este pastor con olor a ovejas, este hermano de los pobres, como bien relatabas. Te agradecemos realmente, te contamos también que llegan saludos y mensajes de muchos de los que nos están siguiendo a través de nuestro canal de YouTube, por ejemplo, desde República Dominicana, desde Chile, desde distintos puntos de nuestra Argentina, desde distintos puntos de nuestro Buenos Aires, hermosos comentarios. Dice, por ejemplo, toda su vida sacerdotal se sustentaba en la vida de oración, se nutría y partía del encuentro personal con Cristo. Admirable armonía de la faceta mística, profética, activa, transformadora de Don Helder. Cuántas actitudes de Don Helder que adoptó Papa Francisco. Y así muchísimos comentarios. La unidad de los santos con la Iglesia es una constante que los define siempre. Y así varios mensajes que van llegando y preguntas. Así que si te parece, te leo, te voy compartiendo algunas de las preguntas y bueno, vas de a poquito respondiendo, ¿sí? Ok. Vale. Voy a intentar
Sí, lo que podemos hacer después es copiarte las preguntas también en el chat, así no las perdés. A ver, los cristianos del futuro tienen que ser místicos. ¿Podés explicar un poco más este concepto, también pensando para la vida del cristiano de hoy? Otra pregunta dice, muchas veces se oyen críticas sobre la iglesia que necesita de los pobres para poder existir. La vida de Don Elder muestra lo contrario, no hacer asistencialismo, sino promover a la persona. ¿Podés contarnos un poco más de estas experiencias? Me quedo aquí y después continuamos con algunas otras. ¿Está bien? Sí, se puede. Gracias. Las preguntas muy hondas, ¿no? Muy serias. Voy a intentar. La primera es la primera, ¿no? Ahí todo empieza. Creio que si Don Helder não fuera um homem com uma espiritualidade profunda, diária, não? De amistad, não? De amistad com Cristo, com Jesus, eu lo dudo que Don Helder iba ser lo que é, não? No que se converteu. Don Helder se converteu, em boa medida, não? Graças a este vínculo, não? Porque há muitos cristianos que se creem místicos, pero a gente confunde o misticismo que há por aí, não? Há muitos misticismos orientais, asiáticos, latinos, com a mística cristiana. Não é o mesmo, não? Hablamos desde a teologia, a mistagogia, não? A mistagogia é estar caminhando, como hablamos desde a América Latina, não? É ser discípulo, não? É o discípulo de Jesus. Estar aí ao lado, detrás de Jesus, aprendendo do maestro todo o que tem que nos ensinar, não? E isto, por isso, o que Don Helder disse é algo que nós outros todos deveríamos ser, não? Donde nasce, donde brota, donde rompe nossa vida, nossa existência cristiana? Qual é nossa fuente? Não? Donde bebemos? Não? É de Cristo, não? Então, ser místico em sentido cristiano é ser cercano, é ser coerente. É, como se diz desde a teologia, é estar, não sei se habla em espanhol também, estar com Cristo, não? É o que rezamos antes do Padre Nuestro e depois da consagração. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, não? Este é o místico, porque a gente, hoje, é muito difícil ser místico em sentido cristiano, que habla Don Helder e que habla o mesmo Karl Rahner, porque hoje há muita confusão em la espiritualidade cristiana, em la identidade de Jesus, não? Há gente que assume que está de acordo com Jesus em algumas coisas, não? Pero em outras coisas, não. Não, visto que Jesus hace disse, eu não estou de acordo. Aí lo sinto, pero tu misticismo se foi. Não? Tu cristianismo, não existe cristianismo a meias. Não? Ou eres cristiano, eres discípulo de Jesus de verdade, ou lo sinto, aí há confusão. Não? Pero a maneira de ser místicos, não há outra maneira, há que começar como Don Helder, não? Escuchando, fazendo a experiência de Deus, em la contemplação de la revelação do Maestro, que é Jesus, não? Dizer, são horas que Helder se quedava aí, não? Em silêncio, la madrugada, não? La madrugada, mirando as estrelas. Don Helder tinha um jardim, al final de la casita, a los fondos de la casita de la frontera.
Dom Helder era um homem profundamente contemplativo, não? Contemplava as estrelas, a noite, as flores de seu jardim, subia a los puentes de Recife para mirar o oceano Atlântico que está aí em frente, a las playas de Recife, a las puentes, a mirar a la gente. E para ser místico, tienes que, como disse Inácio de Loyola, contemplar e buscar, isso é muito jesuítico, não? Há que buscar a Deus em todas as coisas e todas as coisas em Deus. Não? Então, tudo que Dom Helder construiu, seus projetos, suas palavras, sua ação pastoral, social, política, era desde a contemplação, pero em Deus, e como se Deus estivesse aí, lhe inspirando ações, não? Que era para a glória de Deus, não? Como se disse desde o Evangelho, não? E ser este homem de paz, de justiça e de santidade, que Pablo dijo, não, esta exortação de la santidade, não? E a grande marca do místico é, de meu ponto de vista, mirando Helder, Luciano e tantos santos que temos, é a misericórdia. É uma bem-aventurança, não? Sed misericordiosos, como vuestro Padre del cielo é. Então, todo místico, de verdade, cristiano, é misericordioso. Então, a misericórdia está na essência da mística. Não sei, me parece que a coisa vai meio por aí. Não? E o místico também se revela em sua identidade humana. Dom Helder era um homem extremamente austero, sencillo. Sequer tinha um coche, vendeu o coche, saiu do palácio, do arcebispado, se foi a uma casita, um pouco como Francisco, quando cardenal, não, de Buenos Aires, se foi a um piso, andava de metro, bus. Dom Helder igualito, não são distintos, não? A austeridade, a vida sencilla, não? Estar com a gente. Dom Helder disse também, é importante que os bispos se ponham em la cola, onde a gente está. Quando se pones em la cola à espera de um autobús, de uma linha de metro, ou em la cola de um banco para pagar tus contas, ou em la cola do supermercado, ou em la cola de um hospital, a gente aí está conversando de sua realidade. Os bispos ponerse em la cola, onde a gente se põe também, não? Estamos em los anos 70. Então, a imagem, a figura do bispo, quando chega, a gente, né, baixa a cabeça, o bispo chegou, a gente tem que, né, há que atender o bispo em primeiro lugar, porque ele é arcebispo, que as autoridades. Dom Helder, todo o contrário. Não, me quedo na cola como todos. Não, é diferente. Não? Bueno, a segunda questão é, además de tudo, não, eu invito, não, a vocês a buscar este centro de arquivo Dom Helder Câmara de Recife, há um link em internet, há muitíssimas coisas, não? E, como eu disse, ao começar, são 500 quilos de crônicas, de programas de rádio, de televisão, uma coisa absurda, não? E aí, como disse, isso todo Dom Helder escrevia por la manhã, quando ele evaluava, fazia o exame de dia anterior. E aí, escrevia todo. Nós jesuítas aprendemos isso também, mas dificilmente lo praticamos, porque nos custa muitíssimo, não? Somos muito ativos, assim, nos olvidamos do exame, e aí que apontar, fazer apontes, onde Deus me conduz, por onde não me conduz, não? Os movimentos interiores. E desde os movimentos interiores, Dom Helder articulava, organizava suas coisas, não? O Espírito me conduziu ayer por onde? E hoje? Por onde vai me conduzir? Não? São movimentos do Espírito, a consolação, a desolação, não? Toda uma linguagem da mística, da espiritualidade que temos cristiana. Então, eu invito, eu vou relatar apenas um hecho que passou na tele, nos anos 90, me parece, já não me acordo, está neste livro, em português, Além das Ideias. Aqui há relatos da vida concreta de Helder, não?
Em la tele, em um canal importante acá de Brasília, Dom Helder se foi a participar de um programa desses de auditório. Não sei como se disse. A gente está aí, o público, o auditório, a gente ao vivo, não, em vivo, em direto. Dom Helder estava aí para recorrer o dinheiro para suas obras sociais em Recife, não? A Operação Esperança. Bueno, se foi, aceitou o convite. Dom Helder falava com todos. Não havia isto com isso, não. Não. Quem buscava Dom Helder ia e se ia ao encontro. Não? E na tele, não? Havia um jogo, não? Havia uma pessoa, um pobre, dentro de uma, como se diz, cabina em espanhol. Como tu estás aí, solita, cerrada, não se vê para fora. Há um vidro aí, há um cristal que não te permite mirar o que há aí fora, não? E aí a pessoa pergunta para essa pessoa: queres cambiar este produto por esse produto? Não sei se este programa, creio que também há em Argentina. A pessoa não vê que está cambiando. A pessoa empieza com um produto. Por exemplo, uma cadeira ou um rádio, não? E a pessoa não vê. E lá vem a pergunta seguinte: cambiar o rádio, por exemplo, por um produto melhor, não? E por uma tele, não? Cambiar por uma tela. A pessoa sempre disse sim. Imagina que sempre o produto será melhor. Pero o produto mais importante que a pessoa ganha neste programa é uma casa, são as chaves de uma casa. É o penúltimo produto, penúltimo. E era um pobre. E o pobre disse, sim, quero, mas só que não sabe que é uma casa. E a última pergunta é cambiar o melhor produto por o pior, por o que menos valor tem. E o último produto é um poli. A pessoa es un poli, es un bolígrafo. Es un polígrafo. Es un polígrafo, un Gracias. poli. Es un polígrafo. E o pobre homem disse que sim. Cambia uma casa por um polígrafo. E sale de aí, não? A gente toda assim, que pena, que pena, que pena. E Dom Helder está aí, não? E o homem do programa disse, aqui está tu regalo, um polígrafo. Que vale R$1, que sei, 50 cêntimos, não? Nada. E Dom Helder se põe em choque. Bueno, como que é isto? Não? E que faz Dom Helder? Corre o cheque, não? Nos anos 80, há muitos cheques, não há tarjeta de crédito. E é um cheque que a gente, durante o programa, chama ao telefone e dá dinheiro, não? Ao final do programa, é um cheque com valor alto, muito dinheiro. Que hace Dom Helder? Pergunta. Põe o cheque no bolsillo. ¿Quieres cambiar o que tienes en la mano por isso que tenho em meu bolsillo? É evidente que o homem quer cambiar, porque é um polígrafo. Então, Dom Helder saca o cheque, o dinheiro do bolso e cambia o cheque por el polígrafo. Delante de toda a assistência do Brasil. Isso é assim tremendo, não? É um resto desta humanidade. São restos, não restos concretos, não são estruturais, assim, não, é um resto sencillo. Pero eu dudo que alguém ia fazer isto, se não for um nome místico, não? Que mira a pessoa do outro, a sensibilidade, a misericórdia, não? Este homem que estava pobre, em desespero, triste, não? Pois Dom Helder le regala el cheque, ¿no? Es una historia. Y se remarca esta figura, ¿no? De de todos los dones al servicio de los pobres, ¿no? También a través de esta experiencia. Hay otras preguntas, así que avanzamos. A ver, ¿por qué quien se identifica con los pobres en la iglesia es identificado o descalificado como izquierdista, populista, y no como alguien que se identifica con Jesús? Y otra pregunta dice, ¿qué quedó en la iglesia de Brasil de la herencia espiritual
de Monseñor Cámara. ¿Sigue siendo una iglesia de los pobres y con los pobres, comprometida en transformar las estructuras de injusticia y desigualdad? Que quedó de la iglesia en Brasil, de esta herencia. Exacto, de la herencia espiritual, ¿no? Sí. De Don Elder. ¿Quedó o no quedó? ¿Qué quedó? ¿Cómo es hoy? Según tu mirada, ¿no? Tu experiencia. Se está exponiendo en una situación. Bueno, pero é uma pergunta que a gente hace, que quem não Claro. está em Brasil, que não vive acá, e conhece Dom Helder, não conhece Dom Paulo, Dom Arnos, não, aí conhece Zilda Arnos, não, Dom Casaldáliga, não, são figuras assim proféticas, fortes, não, importantíssimas. A primeira, creio que a resposta é conhecida, não? Eu sou professor, dou classe de doutrina social da Igreja, acá em Belo Horizonte, na Faculdade de Jesuítas, desde há 14, 15 anos. Não? Então, sempre que puedo, estudo, aprofundizo as temáticas, e eu vou descobrindo algo que nós outros já deveríamos ter consciência e dar graças quando passa isso, que está na primeira pergunta, não? Quando leemos o origen de la doutrina social de la Iglesia, allá en la Revolución Industrial, el siglo XIX, ahí está Marx, el catolicismo social, ¿no? Fuerte, todos los grupos que intentan pensar, construir la renovaron, enfim. E aí há cardenal, há cardenales, há obispos, há laicos, ¿no? Que têm trabalho social forte com os trabalhadores, não? Com o proletariado, não? Com os obreiros, que estão na realidade, desde abaixo, não? Nas empresas, na miséria que lá os trabalhadores viviam allá. E desde allá começam a trabalhar e a reflexionar. Eu leí umas cartas de um laico que me gusta muchísimo, e é laico, Frederico Ozanam, ¿no? De los pioneiros, criadores del movimento laico que em Brasil chamamos de vicentinos, ¿no? Bien, Frederico Ozanam tem cartas tão críticas, duras, a respeito do mundo laboral, do sistema, da Revolução Industrial, tão duras quanto Marx. Me parece que ele é mais duro que Marx, não? E é muito crítico do liberalismo, dessas coisas. E em uma das cartas, Frederico Ozanam escreve, dedica a carta a los curas de seu tempo. É uma joia a carta. E a carta termina da seguinte maneira: queridos hermanos del sacerdócio, não os entristeceis, não os angustieis, não os poneis mal quando os chameis, os acusais de comunistas. Mira, século XIX. Não os preocupeis. Por quê? Porque desde onde estáis falando e trabalhando, se trata de uma alabança. Estamos no século XIX. Frederico Ozanam contribuiu com o renovar. E se Frederico Ozanam, em uma carta, se dirige ao sacerdócio do século XIX, é porque está passando isso. Os sacerdotes do trabalho social, do mundo obreiro, das organizações dos trabalhadores, eram acusados, no século XIX, de comunistas. Se seguimos em uma história da Igreja, miramos 40º ano, a encíclica de Pio XI, que é tipo, que foi dos grandes que enfrentou, que combateu
o comunismo, não? Tem encíclica contra o comunismo, não? La Redemptor Omnis. Pois bem, depois de 40º ano, que sugiro, aconselho a leitura, é uma joia. Pio XI empieza a ser a boicote de los católicos, a boicote a Pio XI, e chamar Pio XI de comunista. Mira, com Pablo VI, depois que publica Popular o Progresso, Pablo VI também é acusado, ofendido de comunista. Pablo VI. E quereis mais? Quereis mais? Benedicto XVI. Pois mira, Pablo, Benedicto XVI. Oye, depois de Caritas e Veritate, The Washington Post, The Economist, esses grandes periódicos da direita neoliberal, acusa Benedicto XVI de ideias comunistas. Pois mira, meus amigos e irmãs cristianos e cristianas, isso está na história, na tradição da Igreja. Não há maneira. Então, a mim não me surpreende, não me angustia, todo o contrário. Pois vamos bem, não? E o Papa Francisco ha sido muito claro, não somos nós outros que estamos aí em la cola do socialismo, é o contrário. Nós outros temos mais de 2000 anos. Se recorremos aos profetas do Antigo Testamento, é todavia mais. Não? São eles que aprendem ou que leem nós outros e têm algumas opções que nós outros temos há mais de 2000 anos. Não? É o contrário. Não? Francisco vai na mesma direção. Dom Helder, o primeiro que lhe acusaram foi o comunista de sotana, porque Dom Helder usava sotana, não? Sempre. Só lá sacava para dormir, não? Bueno, a pergunta última é mais difícil porque a mim me duele contestá-la. Né? Conheceis, né? Muito da igreja em Brasília, conhecemos um pouco também aí de Argentina, havia tenido bispos assim, profetas, não, laicos também. Aí agora tenéis a Emir Secuda aí, né, aí a cerquita aí de meu irmão Francisco, não? Que queda de Brasil? Há uma transição, me parece, né? Em distintos níveis em Brasil. A igreja em Brasil sempre ha sido muito plural, muito diversa. E a igreja católica em Brasil empieza com uma história, uma história mais oficial, diria, né? Mais articulada com a criação da conferência CNBB, não? A Conferência Nacional dos Obispos, que o padre foi Dom Helder, não? E é todo um processo de articulação que chega ao Concílio Vaticano II, depois Medellín, não? A presença deles todos aí, com os obispos de Latinoamérica, Puebla, vamos a ter Luciano, Fuerte, não? Os irmãos Loscheider, não? Também, Casaldáliga. A Conferência Episcopal Brasileira começou a ter problemas quando se começam a cambiar os nomes, que é natural da vida, as jubilações, a gente se muere, não? Então, Helder se muere em 99, não? Os Loscheider se muerem, Dom Paulo se morreu há pouco, não? E Casaldáliga também há pouco tempo, não? Se morreu. E há uma transição difícil porque a pressão que a CNBB sofre desde os cristianos plurais em Brasil é muito grande, não? O bispo anterior que temos agora, que é aqui de Belo Horizonte, é nosso arcebispo de Belo Horizonte, Dom Valmor de Oliveira, não? Dom Valmor de Oliveira, né? Mineiro, não? É um tipo que tenta fazer um pouco o equilíbrio. Os mineiros têm essa fama, não? São tipos que tentam dialogar com todas as correntes. Não é um tipo de esquerdas, não é de direita, pero é os dois, não? É muito avançado em algumas ideias, em outras se calla, silêncio, não?
Pero digo que em los últimos 7, 8 anos, principalmente desde Papa Francisco, a Conferência Episcopal Brasileira ha recuperado seu espírito, seu vigor, não? Grande, não? Com nombramentos, não? Porque quem integra a Conferência Episcopal são os obispos, não são os laicos. Então, quem nombra, os nomes vêm de Roma. E aí em Brasília hablamos, não sei se também se disse aí em Buenos Aires, aquilo que vai a Roma, retorna de Roma. Né? Então, aquilo que foi, voltou. Né? Então, se começou na construção desde as bases para articular ou rearticular pessoas, autoridades, líderes laicos, laicas, obispos, curas, para que se vá com Francisco a Roma outra vez, não? E agora começam a volver, não? E temos outra vez uns quantos obispos com deposição social, com uma sensibilidade forte, não? Em Amazônia há uns 4 ou 5 muito buenos na tradição, não? Destes, de Helder Casaldáliga, não? Dom Paulo, Arns, não? Que estão aí com os pueblos indígenas, com os sem terra, que trabalham com os sem techo, nas periférias. Em Belo Horizonte temos uma pastoral criada por este obispo, Dom Valmor, que se chama Pastoral de las Vilas, também chamamos de vilas, né? Das mais marginais, chamamos de vila, e de las vilas e favelas. É uma pastoral, não? Nas vilas e favelas. Há uma pastoral que um obispo é responsável em Belo Horizonte do meio ambiente, uma pastoral socioambiental. E é um bispo que está viajando o mundo, levando as denúncias da destruição ambiental que temos em Brasil. O que Dom Helder hizo nos 70, aquele problema político, este obispo, que se chama Dom Vicente, está na ONU, em Bélgica, em Europeia, Estados Unidos, com denúncias fortes sobre o genocídio indígena, sobre a destruição que temos ambiental. É um bispo nombrado por Francisco, né? É jovem, tem que me dar 50 e pico, não? E há uns quantos bispos jovens que estão aí abraçando essas situações. E as cartas recentes dos últimos anos, cartas públicas, né? Aqui falamos em cartas. A Conferência Episcopal sigue com as assembleias. Todos os anos, a reunião em Aparecida, não? E ao final da Assembleia dos Obispos, há uma carta, um manifesto dos obispos sobre a realidade brasileira. E a última, a carta ha sido muito dura com o governo, com o Bolsonaro, com a questão ambiental, com a violência, com críticas duríssimas ao Estado. Né? E aí vem outra vez as denúncias. A CNBB ha vuelto ao comunismo, que não sei o quê, não? Nós outros jesuítas acá passa o mesmo, né? Os jesuítas sempre foram comunistas. Agora temos uma denúncia dizendo o seguinte, uma denúncia que vem de um dos empresários mais fortes e corruptos do Brasil, de uma rede de tiendas que vendem produtos chinos, Avan. Este senhor falou em uma tele dizendo que nós hoje temos um cura que é referência para o trabalho social em São Paulo. O cura se chama Padre Júlio Lancelotti. Depois pode buscar em internet. É uma referência para o trabalho social. O homem sai como Dom Helder às 6 da manhã por as praças e calles, levando comida, roupa, que recorre em la paróquia para levar a gente que está na calle. Pois agora estão esta gente, esses ricos, como este homem, acusa o padre Júlio Lancelotti de comunista. Normal. Está em nossa essência ser acusados de comunista. Que bueno, paciência, não? Vamos a rezar por esses que nos acusam, como disse Jesus, não? Há que rezar por esses que os acusais, rezar pela
reza pela conversão dos pecadores e vamos. A vida segue, a igreja segue. Seguimos allá e rezo que ustedes de Argentina, los pido que recéis por la igreja de Brasil, por nós outros, porque não é fácil. Há católicos que seguem apoiando, defendendo esse governo que temos acá, que é um desastre em todos os sentidos. Menos. Já temos uma maioria católica, não, que já está aí todo contra o governo que temos. Mas aún há uns 20% que sigue aí, não sei o que passa. Gracias, Elio, por cada una de las respuestas. También respuestas jugadas. Esto es así, implica que también la iglesia está viva y es lo que celebramos, ¿no? Hago una última, espero que Pablo no me rete por el tiempo, pero por lo menos una de todas las que quedan. Preguntan si sabes algo más del pacto de las catacumbas que puedas compartirnos. Brevemente. Brevemente. Pois para que ser breve, vou ler um parágrafo. Eu tenho o pacto completo. Você pode buscar na internet, é fácil, não? Aqui temos uns professores de história da igreja, como Rick Dussel e outros, que estudam o Pacto de las Catacumbas. Aqui temos José Oscar Beoso, que é del Sehila, não? Aí de Chile, me parece, el Sehila, ou de Peru. Mira, vou ler um parágrafo. Pacto em espanhol, não? Nós outros, os obispos reunidos em el Concílio Vaticano II, iluminados sobre las carencias, las limitações de nossa vida de pobreza, segundo o Evangelho. Vou dar um salto agora. Apoiando-nos em la gracia de Deus e la fuerza de nuestro Senhor Jesucristo. Agora vem o pacto. São quase 50 obispos. Renunciamos. É como a crisma, não? Renuncio, não? Renunciamos à aparência de riqueza. Renunciamos à aparência e à realidade da riqueza. Não possuiremos nem bienes imóveis, terras, edifícios, essas coisas, nem muebles, não? Nem, olha, mira isto, não possuiremos sequer contas bancárias em nosso nome. Olha, e há outras coisas aqui, não? Se é necessário possuir, lo pondremos todo ao nome de la diócesis e em nome de nossas obras sociais. Não em nosso nome. Se é necessário. Sempre que seja possível, confiaremos toda a gestão material, a gestão econômica de nossa diócesis a laicos competentes. Isso nos libera para sermos pastores. E aí há outras coisas acá não. Muchísimas gracias. Entonces hay, bueno, Queda 500 uma tarefa, kilos de archivo. para vocês. Ler o Pacto de las Catacumbas redatado por Dom Helder. Muy bien. Tomamos nota. Tomar nota. Exactamente. Muchas gracias, Elio, por estar aquí con nosotros, por compartir, por traernos esta vida maravillosa, de este testigo de la esperanza. Nosotros continuamos, está con nosotros también aquí en la mesa de este seminario que estamos realizando, de este ciclo que estamos realizando, está también el padre Gustavo Boquín, a quien queremos saludar, a darle la bienvenida y la palabra. Buenas noches, Gustavo Boquín, vicerrector de integración de la UCA. Buenas noches, Janina. Buenas noches, Elio, y a todos los que están participando de este encuentro. Y creo que estos hombres que justamente fueron participantes en el Concilio Vaticano II y fueron hombres de esperanza, hombres que soñaron con un mundo mejor, con una iglesia más evangélica, de vuelta a las fuentes,
nos estimulan también hoy, al comienzo del siglo XXI, a ser testigos de esta esperanza, ¿no? Muchas veces en un mundo agobiado, cansado, el Evangelio es el que renueva verdaderamente nuestros corazones, nuestras comunidades, nuestra cultura. Por eso también le pedimos al Espíritu Santo, ya cerca de la fiesta de Pentecostés, que tome nuestros corazones y que nos haga testigos del Evangelio, siendo fieles a Jesús y siendo también fieles a la hora que nos toca vivir, ¿no? Creemos en una salvación, en un Dios que interviene en la historia, en un Dios que se hizo hombre, carne, que se hizo partícipe de la cultura, y por lo tanto creemos que también nosotros tenemos esa misión, ¿no? De participar con una palabra evangélica, con un testimonio que brota desde la caridad de Jesús. Así que les agradezco a todos, le agradezco al licenciado Pablo Blanco por la organización de este ciclo, también al doctor Alejandro Lamberti y a todos los que están organizando este ciclo, que nos hace bien ver sobre los hombros de quienes estamos parados, ¿no? Estos gigantes que se comprometieron tan a fondo con el Evangelio y con la hora que les tocó vivir. Muchas gracias, Padre Gustavo Boquín. Y entonces sí, le pasamos la palabra a Alejandro Lamberti, coordinador justamente del ciclo de diálogos con la cultura del Instituto de Cultura Universitaria. Simplemente, por supuesto, agradecer la exposición, que fue muy clara y muy pedagógica. Sos muy buen docente, ¿eh? Este PowerPoint que nos diste. Te perdemos, Alejandro. Escucho. A ver. A ver ahora. Ahora mejor. ¿Ahí mejor? Sí, sí. Tengo mejor señal acá, tal vez. No, decía que muy bueno el PowerPoint, que entre otras cosas... ¿Ahí se escucha bien? Perfecto. Gracias. Nos contextualizaba mucho mejor la figura de Don Helder, ¿no? Y es cierto un poco, tanto lo que decías vos como lo que recién señalaba el padre Gustavo, que al concilio llegan estos aires de renovación, siendo que en realidad tal vez necesitaríamos volver a contextualizar, sobre todo para los más jóvenes, ¿no? ¿Cuál era la iglesia que, digamos, se presenta, se encuentra a sí misma en torno a esas 4 sesiones del concilio, donde gente como Helder Cámara o el cardenal Lercaro, arzobispo de Bolonia, que planteaba la iglesia de los pobres, también lo llamaban el obispo rojo, ¿no es cierto? Bolonia era, claro, era mi obispo rojo, decía siempre Pablo VI. Y digo, y llegaba a Cámara y Lercaro, y llegaba todos estos otros teólogos que vos fuiste citando también, y después aquí en Latinoamérica, cómo fue bajando toda esa experiencia del concilio. Son gente que realmente, me parece, son cristianos, son testigos de la esperanza, que algo sembraron, y de ahí hay algo de lo que no se volvió. Es decir, quiero decir, se produjo un avance, más allá que después hay marchas y contramarchas, ¿no es cierto?, a nivel eclesial y a nivel de la historia, ¿no? No es, digamos, no es una especie de semirrecta que va siempre en el mismo sentido. Por eso a mí me parece que es muy valioso este ciclo que plantea. ¿Te volvimos a perder? A ver. Ahí. ¿Ahora se me escucha mejor? Sí, ahora te escuchamos mejor. Termino con esto nada más, que me parece que lo valioso de este ciclo, del cual hoy tenemos el segundo encuentro, y Dios mediante todavía nos queda un tercer encuentro donde vamos a recoger o a revisitar la figura de Monseñor Novak, obispo de Quilmes aquí en Argentina, también en esos años turbulentos de Latinoamérica que hemos vivido, ¿no es cierto? Creo que la bondad de este ciclo es volver a poner en valor a estos hombres que han sido proféticos y que nos vuelven a desafiar a pensar de un modo nuevo el modo de ser y habitar como iglesia en un continente marcado por las desigualdades. Porque en definitiva Latinoamérica, hasta donde yo sé, está más marcado por las desigualdades que cualquier otro continente. Entonces,
digamos, obviamente, no sé si se trata de repetir a pie juntillas lo que hacía Helder Cámara en Recife, o Monseñor Novak en Quilmes, o Silva Enríquez en Chile, porque ya no es no es el mismo Chile, ni el mismo Quilmes, ni el mismo Recife de aquellos años. Pero sí, ciertamente, de alguna manera, dejarnos transformar todo en fuego, como dijera San Francisco Javier, y hacer algo nuevo, pero en esa misma línea del el espíritu que nos dejan y el fuego que nos dejan estas figuras proféticas, ¿no? De manera que a mí por lo menos me ha parecido brillante tu presentación y muy estimulante, y por eso también te lo agradezco, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. Ahora sí, de a poquito vamos concluyendo este encuentro. Le doy la palabra al licenciado Pablo Blanco. Bueno, muchas gracias, Janina. La verdad que, bueno, agradecer la presencia del padre Gustavo Boquín, que siempre nos acompaña en estos ciclos, también estas palabras de Alejandro, y especialmente a Helio, ¿no? A nuestro invitado de hoy. Todo lo que se ha dicho sobre él, digamos, lo asumo, lo comparto y lo celebro. Y quisiera agregar y agradecerte, Helio, especialmente tu transparencia y tu honestidad intelectual, ¿no? Que eso me parece que es tan valioso como tus habilidades pedagógicas. Así que realmente, muchas gracias. Realmente yo sentí que hablabas desde el espíritu, y eso es algo intransferible realmente, ¿no? Como suele decir Janina, traspasaste la pantalla, te robo el discurso, tus palabras, Janina. Yo simplemente decir dos cosas, ¿no? Que me impresionan del testimonio de Silva Enríquez y Don Helder, lo compartía por el chat con Alejandro. Los dos fundan un banco. Nos contaba Nelo Gargiulo en el anterior encuentro, y hoy nos contabas vos, ¿no? Esto habla de personas, ¿no? de una profunda espiritualidad, pero de un profundo compromiso con la transformación de las estructuras injustas, ¿no? Y de compromiso social. Y tenemos otros santos de la iglesia, ¿no? El otro día íbamos caminando, no recuerdo con quién, y hablábamos de San Cayetano también, otra persona, otro santo de la iglesia, que también entre sus obras sociales estuvo la de la creación de un banco para los pobres, ¿no? Así que hay como una constante, ¿no? En la iglesia, de que quien se siente comprometido con la realidad de los pobres se siente comprometido en un sentido concreto también, ¿no? No solamente, o sea, es una mística de la vida cotidiana, ¿no? De la vida cotidiana. Lo otro que quería compartir también, que me impresionaba de esto que vos comentabas, Helio, era de que Domelder en la oscuridad, bueno, en la oscuridad, digamos, en la profundo de la noche encontraba su elevación, digamos, ¿no? Su encuentro profundo con Dios. Y me impresionaba porque muchos a veces hablan de la noche como el momento de los fantasmas, ¿no? De la angustia, cuando sobreviene, ¿no? Tal vez todos los temores que uno tiene, y cómo estos hombres, ¿no? Que son santos, que tienen esta mística, ¿no? tan profunda en la noche, lo que encuentran es la ocasión de la revisión de la propia vida y el encuentro más profundo con Dios, ¿no? Lejos de los fantasmas está, ¿no? El encuentro profundo con el Señor. Y bueno, nada, creo que también esta revisión de conciencia, ¿no? que hacía Don Helder, creo que es una revisión de conciencia que todos deberíamos hacer, digamos, y lo que lo hacemos deberíamos sostenerlo, y quienes lo sostenemos deberíamos hacerlo más profundamente y con más agudeza. Así que bueno, simplemente quería compartir eso, ¿no? Y contarles, como adelantaba Alejandro, que este ciclo, al menos por este año, va a concluir el próximo 7 de julio, en el cual presentaremos el testimonio de Monseñor Novak, ¿no? Obispo de Quilmes. También en ese caso vamos a contar con la preparación del encuentro a cargo del CEPLAI. Muchos por ahí, si les digo DEPLAI, les sonará más que CEPLAI, porque el que era el Departamento de Laicos de la Conferencia Episcopal Argentina ahora se llama Secretariado de Laicos de la Conferencia Episcopal Argentina. Así que bueno, queda hecha la invitación, y agradecerte nuevamente, Helio, Alejandro, Gustavo, gracias. Janina, te cedo la palabra y vamos a hacer un saludo final a todos los que nos están viendo. Así que bueno, todo tuyo, Janina. Así es.
Vuelvo entonces a agradecer especialmente entonces a doctor Elio Gazda, profesor de Facultad Jesuita de Belo Horizonte, de Brasil, doctor en Teología por la Universidad Pontificia Comillas en España. Te cedo 2 palabras para despedirte, Elio. Bien, oye, perdona. Muchas gracias por la invitación. Y sigo como Papa Francisco rezando, né, como en la comunión de los santos, santos como Helder y tantos otros, que nos ayuden nesta vida eclesial, pastoral, de compromiso con el reino de Dios y compromiso con los pobres y con la justicia, ¿no? En este continente tan violento e injusto que tenemos. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Gracias. Les recordamos a cada uno de ustedes que el encuentro queda grabado, lo van a poder ver a través de UCAAR en la página del ICU, uca.edu.ar/ICUvivo. Agradecemos por compartir el encuentro de esta tarde y los invitamos entonces para el próximo encuentro del ciclo de santidad Testigos de Esperanza, como dijo Pablo, el próximo jueves 7 de julio a las 18:30. Muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias.